caros amigos, caros telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante sobre bioética. Agora, a bioética é muito ampla, bioética são vários assuntos que a gente pode tratar na bioética e mais especificamente hoje a gente vai falar da bioética, a vida como direito fundamental do nascituro, nesse aspecto mais proeminente da bioética. E nós, nesta noite, estamos recebendo 2 especialistas neste assunto, né, no Janela Aberta de hoje. O padre Damor da Mota, que é especialista em matrimônio e família, com ênfase em bioética. Então, vocês já conhecem o padre Damor, que está aqui mais uma vez nesta noite conosco. Padre Damor, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite também, então, obrigado. Eu agradeço, né, o convite de estar novamente aqui num programa da TV Nazaré e com um tema que é afim, né, da nossa área, que é aquilo que eu geralmente me proponho a não só falar, mas também estudar um pouco mais. Também estamos recebendo o Samuel Lobato, que é um jovem bacharel em Direito, que recentemente também defendeu o seu TCC no curso de Direito, com o tema A Vida como Direito Fundamental da Nascitura, que a gente saúda nesta noite. Obrigado, Samuel, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um tema relevante da gente tratar. A questão do nascituro, a questão da vida, principalmente fácil do que enfrenta hoje em dia. Né? Muito bem. Mas, Damor, eu falei agora na abertura que a bioética ela é ampla, ela discute vários assuntos. Para o nosso telespectador, que pela primeira vez, às vezes, está escutando, dê um pequeno resumo para nós do que é a bioética, do que trata a bioética. Às vezes o pessoal pode dizer, bioética, enfim, muita gente não estuda isso, né? Às vezes só alguns cursos trabalham diretamente com essa questão. Então, a bioética, na verdade, ela é uma proposta multidisciplinar, onde ela tenta dialogar com as várias áreas de conhecimento que nós temos, praticamente todas, né? Porque tudo tem a ver com vida. Qualquer área de conhecimento que nós temos, lidar com vida. Uma área que, por exemplo, lida só com pessoas, é vida, enfim. Então, é por isso que ela é muito ampla. E ela surgiu lá na década de 70 nos Estados Unidos, tem toda uma história por trás disso aí. E, ao longo do tempo, ela foi se desenvolvendo e foi, então, aprofundando nesse diálogo. E ela se propõe justamente a defender a vida, qualquer que seja a sua instância, né, aquilo que é a vida. E, de um modo particular, quando a gente traz esse tema mais relevante para a igreja, a gente fala da vida humana, né, especificamente. Mas a gente pode falar também de ecologia, por exemplo, certo? E, dentro dessa proposta da defesa da vida, a bioética, ela se desdobra em várias coisas. Né? Por exemplo, hoje a gente pode falar tema de aborto, de eutanásia, células-tronco, de clonagem, enfim, tudo que envolve a vida e esses temas mais polêmicos, mais delicados, que hoje estão aí em voga, né, na sociedade, a gente pode falar sim sobre esse enfoque da bioética. E esse tema como a vida como direito do nascituro, a bioética aborda e discute bastante? É um tema que ultimamente tem sido muito debatido aqui, né, no Brasil, especialmente, porque há uma proposta realmente de haver um código, né, de defesa do nascituro, vamos dizer assim, porque precisa estamos tendo essa batalha, né, uma batalha entre aqueles que defendem a vida em todas as suas instâncias, desde a concepção até a morte natural, e aqueles que estão defendendo o aborto, né? Por isso que se fala muito hoje dessa defesa do nascituro. Muito bem. E o Samuel, que falei agora, que defendeu o seu TCC, A Vida como Direito Fundamental do Nascituro, queria que você explicasse para nós como foi que você optou por esse tema. Quem é de academia sabe que a escolha de um tema, né, quando você vai escolher um tema na faculdade, o orientador diz que esse tema ele tem que ter a ver alguma coisa com você. Você tem que ter paixão pelo tema para você poder pesquisar e para você poder escrever sobre esse tema. Como é que foi o seu caso?
No meu caso, eu digo que foi providência divina. Hum. Porque eu não tinha interesse em bioética, nem em direito constitucional, que foi o foco também do meu trabalho. E, por providência, foram surgindo questões, vieram me perguntando algumas coisas, e eu tive interesse em adentrar essa área que é um pouco conturbada, principalmente dentro do ambiente universitário, quando você trata de aborto, esse tipo de coisa. Então, eu levantei a proposta, conversei com o meu orientador na época, e ele apoiou, ele falou, escreve. Ele não se colocou nem contra nem a favor, ele me deu uma liberdade muito grande para eu escrever, para eu pesquisar, e acabou surgindo esse trabalho todo que, ao meu ver, pode contribuir muito também para a formação cristã. Porque o trabalho ele não foca em argumentos religiosos, ele não tem essa premissa religiosa em momento algum. A premissa do trabalho é justamente você conseguir mostrar que existe um direito à vida do nascituro, daquele não nascido, que independe de caráter religioso. Não importa de que religião você é ou se você não tem religião. O direito à vida é inerente a todo ser humano. E eu, através do trabalho, eu tento demonstrar isso da maneira mais plausível possível. Então a questão da bioética não é uma coisa de religião, por exemplo. Não É uma coisa católica, Não, né? Que nem, às vezes a gente nem pensa... surgiu no ambiente religioso, né? Surgiu num ambiente acadêmico, na verdade. Né? E, então, por isso que ela não tem essa conotação. É lógico que a igreja se utiliza desse instrumento também, porque fala a mesma língua que nós, né? Sem o argumento religioso, sem o argumento da fé, mas fala a mesma língua que nós queremos falar e defender, que é realmente a inviolabilidade da vida, né? Que a gente vê nos debates de bioética cientistas, médicos, psicólogos, enfermeiros discutindo e debatendo, é algo muito interessante, né? E hoje o debate, você que fez a pesquisa, Samuel, como foram os primeiros percursos? Você que trabalhou sobre que linhas? Em que defesa você argumentou? O primeiro passo foi tentar entender o que era a vida e quando começava a vida humana, especificamente, já que o foco do trabalho era esse. Então, eu comecei a pesquisar literatura que tratasse sobre esse assunto e eu me defrontei com uma quase unanimidade dizendo que a vida começa na concepção. É quase unânime, não é a única teoria que tem, mas é a majoritária, de que a vida começa na concepção, e você negar isso seria um assassinato científico, por assim dizer, algo que é infundado, que não tem lógica nenhuma. Então, quando eu me deparei com isso, já foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que quem é a favor da questão do aborto, tipo de coisa, sabe disso, sabe que a vida começa no momento da concepção, sabe de tudo isso. Então você parte por uma manobra jurídica e filosófica, por assim dizer, para desqualificar aquele ser humano. Porque você não pode negar que é um ser humano. Afinal, de um zigoto, de um embrião humano, vai sair um jabuti. Vai sair um ser humano. Então, você passa a desqualificar a questão do ser humano, separando o indivíduo humano, ser humano, de pessoa. Então você começa a ver essas duas qualificações. É ser humano, mas não é pessoa. E é isso que, eu me deparei que era a questão do embrião humano, que é considerado humano, mas não é considerado pessoa. Foi o primeiro ponto assim, de embate. E depois desse ponto, você com seu orientador chegou à discussão de que isso era possível desenvolver uma tese sobre essa questão de leis acerca disso, que é possível fundamentar leis de defesa do nascituro? Isso. Na verdade, as leis já existem. A Constituição brasileira, ela garante o direito à vida. O Brasil é signatário do Pacto de São José de Costa Rica também, que garante a vida desde a concepção. E esse pacto tem uma força constitucional, ou seja, está acima do direito civil, está acima do direito penal. Então, o direito civil garante a sucessão ao nascituro, de herança, por exemplo. Você pode deixar uma herança para alguém que não nasceu, que já foi concebido, e assim por diante. Então, você começa a ver como é que ele pode herdar se ele não é pessoa. Então fica confuso isso dentro da própria literatura jurídica. Então você vê uma tentativa esdrúxula de fazer uma manobra, de tentar embasar de alguma maneira para negar a pessoalidade daquele ser humano. O interessante é que
estudando alguns casos, isso já foi feito, mas não com embrião, foi feito com negro. Existe um caso nos Estados Unidos famoso chamado Dred Scott, no qual um negro, junto com a família, tentava a emancipação da família que lhe era dona, por assim dizer. E ele foi negado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, na época, justamente com a mesma argumentação que é para o embrião. Foi negado dizendo que o negro era ser humano, mas não era pessoa. Né? Que era melhor que ele permanecesse escravo do que fosse viver num mundo cruel. Que é a mesma coisa que se falou hoje, nascer, que é melhor não nascer do que nascer nesse mundo. E também que, se você não é contra a escravidão, você não precisa ter um escravo, mas você não pode impedir aquele que tenha. É a mesma coisa em relação ao embrião. Se você é contra o aborto, você não pode impedir alguém que queira fazer. Então, a argumentação, existe um professor de direito que faz essa tabela comparativa, que é o Ives Gandra da Silva Martins, salvo engano. Ele faz essa tabela comparativa e mostra que os argumentos são exatamente o mesmo. Então, essa desqualificação de pessoa, você vê que não tem fundamento nenhum, porque você acaba reduzindo o ser humano a um objeto, a algo que pode ser usado. Isso também, Padre Delmor, tem uma lógica de mercado, né? De desqualificar, às vezes, o embrião, essa questão da pessoa, do sujeito, que a lógica abortista passa um pouco por aí. Né? Eu acredito que sim, né? E como ele falou, essa lógica ela não é nova. Ela já aconteceu em outros fatos, né, da história da humanidade, ela apenas está se repetindo. É por interesses, lógico, interesses econômicos talvez, mas diversos interesses. Por exemplo, Hitler fez isso no nazismo, ele desqualificou os judeus, a escravidão desqualificou os negros, e assim vai. Então tem várias coisas, fatos na história que mostram essa desqualificação por vários interesses, né, que não sei se é só mercadológico, pode ser também que seja, mas hoje também. E hoje, trazendo para a questão do aborto, lógico que tem uma questão mercadológica muito forte por trás disso. Né? As indústrias abortistas, por exemplo, elas são as maiores beneficiadas nisso tudo, como aconteceu nos Estados Unidos, que virou realmente um negócio lucrativo. Então há os laboratórios também, que, por exemplo, que vendem seus produtos, né? que querem realmente lucrar com isso tudo. Então, tudo há, lógico, uma série de interesses por trás disso. Então, quando há grupos que defendem, né, por exemplo, o aborto, eles têm sim um interesse particular. Não é só o argumento que eles mais utilizam, por exemplo, como o controle populacional, não é só isso. Mas tem vários outros argumentos por trás, vários outros interesses, né, de grupos por trás disso. Então a gente tem que sempre ter um olhar crítico de ver toda essa realidade, na verdade. E aí vai acontecer sim essa desqualificação do ser humano, como ele falou, dizendo que não é pessoa, ou colocando um outro argumento, né, para realmente, vamos dizer assim, desqualificar aquilo que é o óbvio. Né? Eu sempre falo que nós estamos vivendo hoje na sociedade a negação do óbvio, em vários setores, em várias coisas. Vários valores, vários conceitos estão sendo desqualificados porque você está negando aquilo que é óbvio e inventando outros conceitos, né, com uma outra roupagem, com uma outra linguagem, né, para tentar mudar o foco daquilo que para nós sempre foi óbvio, né, e até para a ciência, como ele falava, por exemplo, da questão do início da vida, que a gente sabe, aprendeu na biologia e não mudou a biologia, continua sendo, né, realmente lá na fecundação. Todos os grupos de discussão da bioética, vocês que são especialistas, fecham nessa questão do início da vida com concepção ou há divergências? Todos fecham com essa opinião que ele colocou aqui? Praticamente sim. Todo mundo que fala em bioética sabe que esse é o princípio básico. Quer dizer, não há discussão sobre este ponto? Há discussão, mas elas são mínimas. Majoritariamente, o consenso é que a vida começa na concepção. Não tem como fugir disso, cientificamente falando. E, inclusive, cientistas renomados, teve um grande cientista chamado Jérôme Lejeune, que foi Jérôme Lejeune, famoso. Ele foi um dos descobridores da causa genética para a síndrome de Down. Ele mesmo falava, defendeu isso várias vezes, que a vida tem início na concepção. Não tem o que se falar de mudar isso. Não existe. Aí, o que existe são teorias que querem, na verdade, colocar tipos de vida.
Por exemplo, só há vida quando há atividade cerebral, por exemplo. Só há vida quando já é uma pessoa, já tem braços, pernas, se antes disso não há vida. Então você tenta desqualificar de uma maneira diminuindo o que é vida, o conceito de vida. Mas isso são teorias periféricas, na verdade, que majoritariamente você não tem como negar que geneticamente a vida começa na concepção. Não tem dúvida disso. Então isso já é um ponto pacífico, é um né? consenso. Essas desqualificações. Então, chegando nessa conclusão que termina desse bloco, tirar a vida nesse período seria matar a pessoa. Né? Então, podemos chegar a essa conclusão do ponto de vista da bioética, né, Padre Damour? Muito bem. Você está aqui acompanhando, né, os nossos entrevistados, Padre Damour da Mota, especialista em bioética, e o Samuel Lobato, que é bacharel em Direito. Também ele integra o grupo Sementes da Misericórdia, aqui da Basílica de Nazaré, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse grupo. É um grupo que se reúne aos sábados. Faça um pouco da propaganda do seu grupo, aqui é um grupo de jovens. Eu não conhecia. Primeiro, eu digo que na minha época era um Mojuvena, né? Eu nunca fui integrante da base, mas era da Jufa, essa coisa toda. Mas no meu tempo era um Mojuvena. Existe Mojuvena ainda? Mojuvena existe. É né? um dos 4. É um dos 4, né? Aí o grupo Sementes da Misericórdia são jovens, universitários ou não? Como é que funciona? O grupo Sementes da Misericórdia é misto. Misto. Claro. Tem desde criança até casais, idosos. Idosos, meu pai é idoso, porque é uma ofensa aos idosos. Não, a moça, ela não quer se chamar de idosa. Mas assim, nós temos um público-alvo, que é o jovem, mas nós não restringimos isso apenas a eles. Quem quiser pode visitar, pode participar, pode contribuir da maneira que achar conveniente ao seu tempo e disponibilidade. O grupo, ele basicamente se encontra aos sábados e tem como principal foco a formação e a missionaridade. A gente entende que não há como você desvencilhar uma coisa da outra. Se você tem conhecimento formativo, você tem que ter também a prática de oração. Santo Afonso Maria de Ligório falava de se tu não te salvar é porque tu não rezou. Ele dizia basicamente isso. Então não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. São José Maria de Escrivá trata o trabalho como santificação também. Então o grupo visa justamente isso. A santificação pessoal, individual de cada um, a santificação deles para com os outros e a santificação dos outros através deles. Tanto que o principal trabalho missionário que nós fazemos, além de missões, de tocar em algum lugar, pregar, esse tipo de coisa, é fazer pastoral de rua, de levar alimento, de conversar com os nossos irmãos que ficam, por algum motivo diverso, na rua. E se reúne aos sábados, que horas? Isso, às 19 horas. Às 19 horas. Onde aqui a reunião? No Centro Social da Basílica de Nazaré. Fica bem em frente ali no estacionamento. Qualquer jovem pode participar. Qualquer jovem. Ok. Eu estou fazendo a pergunta, porque depois há uma pergunta sobre isso, sobre jovens e outras coisas. Já que estamos falando sobre o assunto, o Padre Damour é da Santa Paula Francinetti. Né? O Padre Damour é o pároco de Santa Paula Francinetti. E com certeza lá, como é que é o grupo de jovens que funciona? Tem uns 3 grupos de jovens também, né, que estão... na verdade, nós estamos com um trabalho de reerguimento desses grupos. Né? Eu estou um pouco mais de um ano lá só. E a gente ainda está trabalhando, tentando melhorar ainda mais esses grupos de jovens, né? O reerguê-los, então, funcionam, quais são os horários deles? Geralmente aos sábados se reúnem, mas dependendo de cada grupo tem um horário diferente. E tem formação também? Também, eles buscam formação, a gente oferece. Eu vou reinverter a pergunta, eu começar com uma pergunta sobre a questão do Código Penal, né? Mas eu falo dos jovens porque a questão do aborto também está ligada muito à formação do jovem, né? Há uma coisa muito que há uma ligação sobre isso. Se você não tem se você vive uma sexualidade desenfreada, ou seja, uma vida sem uma orientação, sem uma formação, você vai praticar uma sexualidade desenfreada, gravidez na adolescência, enfim, uma série de coisas que vão provocar às vezes uma gravidez, uma situação de aborto, uma situação disso, etc. e tal. Então, uma das coisas importantes, e a igreja prevê isso, é o acompanhamento dos jovens. Exato. É a formação. Por isso que eu estava perguntando sobre a questão dos jovens. Como é que vocês veem isso nos grupos de vocês, Padre Damour? Como é que isso vê? Que é importante, quer dizer, não adianta só a gente discutir aqui
teoria, mas como é que na igreja aquele jovem que está lá, às vezes com problema de família, que não tem às vezes o pai, não tem a mãe, está na sociedade. Hoje o nosso jovem, a gente é movido pelo WhatsApp, a verdade é essa, a formação é pelo Zap, e isso há uma influência muito grande, as mídias têm uma grande influência no jovem. Então é importante acompanhar, porque muitas vezes ele vai se ver nesta condição, pode se ver numa condição de uma sexualidade vivida de uma forma até precoce. A gente sabe que os números da gravidez na adolescência são altos, eu trabalho um pouco com isso, sei, é altíssimo. Então, às vezes, um aborto é até uma consequência disso. Então, não é só conhecer as questões da bioética, mas acompanhar muito o jovem. Como é que o senhor vê isso? Então, acho que é fundamental, sim, o acompanhamento, como você disse. Essa questão da sexualidade dentro dos jovens, especialmente dentro da igreja, é um tema muito pouco explorado pela própria igreja. Eu falo isso pela vivência que eu tenho, né, e a gente percebe que, exceto alguns grupos, algumas comunidades, que eles realmente trabalham isso. Mas, no geral, por exemplo, no ambiente paroquial, isso é muito pouco falado, muito pouco explorado. E há uma necessidade realmente de buscar, de ter esse cuidado, esse acompanhamento. Porque a questão para o jovem não é só questão de informação. Isso. Porque nós temos hoje um mundo de informações, na verdade, que chega informações toda hora, como você falou, seja por mídias sociais ou qualquer outro meio de comunicação. O problema é realmente de formar valores nas pessoas, especialmente nos jovens. E a gente tem que então ter esse cuidado, né, de trabalhar isso. Ano passado, eu disse que eu estou um pouco mais de um ano lá na paróquia. Ano passado a gente já trabalhou, reuni todos os grupos de jovens, todos os jovens coroinha, tudo que é jovem que tinha na paróquia, crismandos, e a gente eu explorei um pouco esse tema da sexualidade, falar um pouquinho sobre isso, né, tentar esclarecer. É claro que é pouco ainda, precisa de mais, né? Já tem outras ideias aqui de aproximar mais ainda desse tema. E lógico, lá você precisa estar próximo também, acompanhando, ouvindo, né, quando necessário, né, para sempre ter uma orientação muito maior, não só com a questão da sexualidade, mas com a valorização da vida mesmo, né? Que, como você falou, esses casos de gravidez na adolescência são muito altos, né, na nossa sociedade. E a gente precisa então se prevenir contra isso, no sentido de que, se acontecer, qual o caminho que tomar, né? É claro que a gente tem que prevenir para evitar, mas se acontecer, que caminho tomar e não cair nessa medida fácil, vamos dizer assim, né, que é o aborto, né, que geralmente se recorre com mais frequência hoje, né? Muitos pais expulsam as meninas de casa. Há muitas situações como essa, você fala da família, né, acompanhar os casais também, né, que é uma missão hoje dos grupos, da igreja, também discutir um pouco essas questões de família. É muito importante para a gente viver, né, na informação e também no acompanhamento. No grupo lá de jovens de vocês, Samuel, essas questões são debatidas também? São. Como é que você vê isso? Nós fizemos recentemente uma formação sobre esse tema. Eu percebi, na verdade, o seguinte, que você tratar isso como você mesmo falou agora, teoricamente é uma coisa. Você mostrar a realidade do que aquele ato faz é outra. Nós, durante a formação, passei um pequeno trecho de um documentário chamado Grito Silencioso, no qual um médico ele mostra que era a favor do aborto. Depois que ele mesmo viu aquele vídeo, ele se colocou numa posição contrária, passou a defender a vida, e era ateu. Ele mostra passo a passo como é que funciona, como é que você primeiro injeta o instrumento para depois comprimir, mostra todo esse processo. E as pessoas ficaram um pouco mexidas com isso, porque você trata isso como um abstrato, como algo que não existe, ou que você vai dormir, vai acordar e não vai acontecer nada. Mas quando você vê a realidade do ato em si, as pessoas começam a refletir um pouco mais. A gente mostrou imagens lá de fetos que foram abortados, a situação deles, principalmente foram métodos de aborto, que é a injeção de uma solução salina que queima a criança quando ela respira, na verdade. Você tira o líquido amniótico e injeta depois ela. Então,
ela praticamente é queimada viva. Então, você vê esse tipo de realidade, começa a mudar. E o grande problema também dos jovens é que eles passaram a ver, isso em âmbito mundial, nos Estados Unidos, normalmente perto de uma universidade, tem uma clínica de aborto. Porque você não vê o aborto mais como um delito, como algo ruim contra o ser humano. Você passou a ver o aborto como um método contraceptivo. Não deu certo a camisinha, não deu certo a pílula, então eu vou para aborto. Porque é um método contraceptivo, não é mais alguma coisa absurda. Certo. Muito bem. E nós tínhamos falado no início do bloco, no final do bloco anterior, você ia falar sobre as 3 situações que nas leis brasileiras são permitidas o aborto. Quais são? É basicamente chamado aborto terapêutico, que é um termo errado também, mas é chamado assim. O aborto também chamado sentimental e o aborto anestésico. O terapêutico é quando a gravidez apresenta risco para a mãe, para a saúde da mãe. O que tem sido um problema, porque o próprio termo saúde tem sido amplificado muito, tem empregado muito. Qualquer início de depressão ou qualquer coisa desse tipo já tira como questão de saúde e autoriza a mãe a cometer o aborto. Principalmente em outros países que têm uma legislação similar. No caso desse aborto, que é chamado terapêutico, é um termo errado, porque terapêutico significa você justamente tentar reabilitar ou tratar um ser humano, não você remover um outro ser humano e eliminar a vida. O aborto sentimental foi o que nós falamos ainda há pouco, que é na questão do estupro. Quando há um estupro para a mulher, ela tem autorização legal, sem precisar recorrer ao judiciário, para proceder com o aborto, se assim ela desejar. E a questão do aborto anencefalo, que foi a decisão do STF. Relativamente agora, né, que o STF também permitiu esse tipo de aborto. Agora, do ponto de vista da igreja, Padre Damor, mesmo nessas circunstâncias não é permitido, é isso? Nada. Isso. Nada justifica. Eu estou perguntando sobre a questão legal, eu queria justamente fazer esse contraponto. Nada justifica, né, você retirar uma vida em qualquer circunstância. Não há justificativa nenhuma. Nenhuma justificativa plausível. Sempre há uma solução, vamos dizer assim. E para a igreja a solução, Theo, que seria a solução para toda a humanidade se ela realmente ouvisse a igreja, ela só tem uma palavrinha, chama-se amor. A solução para tudo isso é amor. É você realmente incutir na pessoa que ela precisa amar. E quando você ama, você vai preservar qualquer tipo de vida, seja ela perfeita ou não, seja ela vítima de uma violência ou não, enfim, não há realmente justificativa nenhuma para se tirar qualquer tipo de vida. Muito bem. Temos só um pouquinho mais de tempo e eu queria que vocês falassem rapidamente sobre os documentários. Já há muitos documentários sobre a questão do aborto e queria que vocês falassem um pouco o que esses documentários trazem para que o nosso telespectador pudesse também acessar e poder ver. Padre Damor, por favor. Bom, acho que o mais, que ele falou, os mais antigos, né, que é do Dr. Nathanson, que é O Grito Silencioso, e tem outro também, que eu não lembro agora o nome, que ele produziu isso na década de 70, 80, né, já bem antigo, que foi a primeira denúncia, vamos dizer assim, mais clara, né, do que era a indústria do aborto, do que é realmente um aborto, né, na sua parte mais cruenta, vamos dizer assim. E o mais recente, que é o Blood Money, né, que também foi um documentário produzido nos Estados Unidos, 40 anos depois, né, da lei americana que permitiu a legalização do aborto. E porque ela faz uma análise, qual o impacto que isso causou na sociedade, né, essa legalização do aborto. E como é que hoje está a sociedade americana lidando com isso. Então é muito interessante, bem profundo, porque mostra vários aspectos, né, tanto da proliferação da indústria do aborto, que ela se deu de uma maneira gigantesca, a questão das minorias, por exemplo, a quem ela atinge. Ele fala geralmente das minorias raciais, dos negros americanos, porque eles estão sendo a maior vítima desse aborto. Aí ele coloca também uma questão racial por trás disso, porque quem idealizou isso lá atrás tinha assim uma proposta, né, eugênica também, de selecionar raças e tal, e até para os casos assim das clínicas, das falhas que elas têm, né, da
da falta de fiscalização. Imagina, nos Estados Unidos, que é um país bem avançado, há falta de fiscalização. Imagine se isso acontece no Brasil, como não seria. Então várias questões são abordadas ali, né, várias questões. Eu recomendo, é um documentário muito bom. Dá para encontrar no YouTube. O YouTube já tem também, eu acredito, já legendado. Para se conhecer também a realidade, né? Outra face. Muito bom. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, eu achei interessante a palavra que o padre usou, que é a indústria do aborto. Sim. Que realmente se tornou uma indústria multimilionária e que o projeto inicial, como o padre já colocou aqui, é eugênico. A própria fundadora dizia do Planned Parenthood, que significa paternidade privilegiada, ela dizia que a ideia do projeto dela é justamente eliminar os inaptos. Então, em alguns países, você já vê quase em zero o nascimento de pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Você passa a militar por esse aspecto. Nos Estados Unidos, salvo engano, se houver um erro no pré-natal e você não detectar que a criança tem algum tipo de deformidade, deficiência, seja lá qual for, síndrome de Down, por exemplo, e ela nascer assim, e os pais não souberem, descobrirem na hora, os pais podem processar os médicos e ganham. Ganham indenização porque a criança não nasceu como a gente queria. É como o Padre D'Amor diz, né? A falta do amor torna o ser humano um objeto. Não só um objeto, mas como um ser humano frio, Um ser humano frio, utilitarista. o amor. Temos que voltar às origens. Tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria agradecer. Temos mais coisas a falar, mas o nosso tempo não permite. Samuel, muito obrigado. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Obrigado pelo convite. Eu creio que isso tenha sido um primeiro passo nosso, meu especificamente, para militar a favor do direito à vida, que é tão deflagrado, é tão defasado, de que a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, de modo que a gente acaba tratando como qualquer coisa, o ser humano, como fosse um meio e não um fim em si mesmo, que é a grande luta até da igreja, que o ser humano não é um meio para nada, ele é sempre um fim em si mesmo, pela sua própria condição humana. Muito obrigado, Padre D'Amor. 30 segundos para as suas considerações. Então, novamente também agradeço o convite, mais uma vez. Eu já queria, na verdade, fazer um convite, né, para todo mundo, para os telespectadores, que a gente tem alguns eventos aí que são a favor da vida. Por exemplo, agora, dia 20 de agosto, vai ser a 5ª Caminhada pela Família e pela Vida, que isso é um projeto da Pastoral Familiar da Arquidiocese. E a gente vai, normalmente, fazer essa caminhada aí nas ruas de Belém. Lá, a minha paróquia em particular, a gente vai fazer pela segunda vez a segunda Semana da Vida, que o foco principal é sobre o aborto, né, e a gente sempre traz palestrantes de fora e os locais. Eu já queria até fazer um convite aqui para o nosso amigo aqui, Samuel, também fazer parte lá. Né? Que bom. Então, convido todos vocês, telespectadores, a fazerem parte, a se juntarem a nós. Você que realmente tem essa consciência do valor da vida, juntar-se a nós e também unir forças, né, para lutarmos pela vida humana. Certo. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso na vida de vocês e no trabalho. E a gente se encontra mais uma vez em mais um Janela Aberta. Muito obrigado pela participação de hoje. Até lá. Tchau, tchau.